Olá pessoal, Augusto Aquino para mais um fechamento para o canal da Marina, tá? Então vamos lá pessoal. Hoje 11 de agosto, é 5h30 já, né? Ou seja, o mercado ainda está rolando, mas aí conforme nós acertamos, vamos fazer agora os fechamentos e lançar na plataforma lá no YouTube às 9h30 da noite, tá? O que é que aconteceu hoje no mercado? Vamos começar aqui pelo índice. O índice, se vocês tirarem o zoom aqui do gráfico, ó, eu estou com essa LT traçada já há um bom tempo. Nas outras lives vocês podem observar lá. Aí o que é que ocorre? Deixa eu apagar aqui esse range. O que é que ocorre? Ele vem e abre nessa região daqui, ó. O preço vem e abre exatamente nessa região com gap de alta, abre nessa região daqui, né? E aí, o que é que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento que onde o preço abriu em gap de alta é uma região que está servindo de suporte nos outros dias muito importante, que é esse suporte aqui, que equivale à perda desse movimento, tá? Esse suporte aqui, e o preço brigou muito no dia anterior. Ora, se eu tenho um ativo que está em clara tendência de baixa, ou seja, topos menores do que topos anteriores, isso é a minha primeira leitura que eu tenho que fazer. O preço vem e abre exatamente nessa região. O que é que ele está me dizendo? Que ele está abrindo numa região de defesa grande, defesa vendedora, defesa que vai entrar muita força vendedora nessa região. E aí o preço tenta romper essa região e não consegue. Entra uma forte pressão vendedora. Vendi aqui? Não. Também não acho que seria o correto vender aqui. O que é que eu fiz? Eu simplesmente, quando o preço perdeu essa região que a gente havia falado ontem, esta região do dia anterior, isso aqui é uma região onde o preço lateralizou, ou seja, se ele rompe, existe a perspectiva dele buscar as máximas. O que vocês têm que colocar na cabeça é que o preço sempre está buscando o rompimento de máximas e mínimas, porque se ele não romper máximas e mínimas, ninguém ganha dinheiro. Então vocês acham que os players gostam do ativo ficar preso aqui dentro de um ambiente desse? Não quer, porque aqui só está havendo troca de lote, ou seja, ou no caso eu estou na tendência de baixa, né? Está havendo só distribuição de lotes aqui, para poder dar continuidade ao movimento. O player gosta disso aqui, ó, de movimentação, é onde todo mundo ganha dinheiro. Então vamos lá. O preço vem, sente essa região, fecha com candle vendedor grande, né? Um volume acima da média, essa médiazinha de 20 aqui. E aí o que é que ocorre? Quando eu espero o mercado trabalhar, perde esse range aqui. Quando ele perde esse range aqui, eu vou ficar de olho, né? E aí ele continua dando a sua movimentação de queda. E aí depois que o preço vem, faz esse movimento aqui, ele, para mim, já deixou marcado a minha máxima do dia e já marcou a minha mínima do dia. Aí o que é que eu faço? E como eu faço todo santo dia, isso aqui, vou marcar o meu range. Marco até o final do dia, mais ou menos. Saio andando com esse rangezinho até o finalzinho, que ele vai servir para mim para o dia todo. E aí, depois do range marcado, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o preço trabalhar e vou ver o que é que ele vai fazer. Aí o preço vem,
né? Tenta perder esse fundo daqui com esse candle, não consegue, e aí ele vai seguindo para tentar romper as máximas, que seriam essa daqui, mas não consegue. O que é que ele faz? Ele lateraliza nessa região, mostrando o quê? Que existe uma frustração na tentativa de rompimento deste topo, marcação desse topo do dia. Aí o preço vai fazer o quê? Se eu não consigo romper o topo do dia, já que eu tenho que romper uma mínima ou uma máxima, eu vou romper a mínima. Aí o preço vem, já dá um bom sinal com esse candle, porque já rompe aquela lateralidade que estava marcada. Vou até deixar marcada, que é essa daqui, ó. Essa lateralidadezinha. Ele passou aqui 10, 20, meia hora só lateralizando aqui. E aí ele começa a dar sinal que ele vai dar continuidade à movimentação de queda, né? Então, se o preço não conseguiu subir, ele vai tentar descer. E ele vem, arma um possível pivô, que seria esse aqui, né, este movimento aqui. E aí ele vem, tenta fazer o primeiro rompimento da região, não consegue. Ele faz apenas uma violação com esse candle. Logo em seguida ele vem com outro candle, faz um fechamento abaixo da região, mas não consegue fazer um fechamento abaixo da mínima desse candle. Isso é uma informação importantíssima. E aí ele vem com esse candle de troca de polaridade, visita a região de rompimento com esse outro candle, ou seja, faz o pullback na região, o reteste na região que a gente sempre está falando, e aí abre a nossa venda. E foi onde eu entrei vendido, nesse candle daqui. Quando ele fechou, eu já entrei a mercado. E aí qual foi meu alvo? Eu projetei o range desse rompimento e tinha alvos mais para trás. Tinha alvos que eu tinha traçado. Isso é meu eu nem coloquei no layout da live, terminei esquecendo, mas eu fiquei aqui no meu layout que eu opero de verdade, né? Que eu opero no meu gráfico. E aí eu tinha esse alvo aqui traçado, desse range que foi perdido. Tinha esse alvo desta pernada, desse range que foi perdido hoje. E tinha o alvo de que? Deste pivô deixado aqui, ó. Esses dois candles, que isso aqui é um pivô, aqui é o pullback e aqui é a continuidade. E aí vem uma coisa interessante, uma confluência muito grande, ó. 161 do meu alvo maior, 100% da minha lateralidade, do espelhamento do meu range, e 100% do meu pivô de queda que foi armado. E aí o que é que eu fiz? Opa, meu alvo vai ser aonde? Meu alvo final vai ser aqui. Porque existe muita confluência aí. Então eu carreguei essa operação até aqui. A minha entrada foi aqui e carreguei ela até aqui. Deu 502 pontos. Eu acho que eu saí um pouquinho antes, que eu coloco minha ordem geralmente 40, 50 pontos antes. Porque essas fibras, como elas são muito bem traçadas, e ela realmente crava nos pontos. E aí, às vezes, eu não quero perder de pegar meu take por causa de 20, 30, 40, 50 pontos, né? Então deu 502 pontos, 520 pontos, eu nem me lembro. E aí o que é que o preço faz? Lateraliza novamente, né? Em pontos importantes o preço lateraliza para poder dar continuidade ao movimento, né? E aí ele vem com esse candle e rompe esta região. O que é que ele faz novamente? Faz um pullback, e dá continuidade ao movimento, né? O que é que ocorre? O porquê que esse trade você tinha que ficar esperto para não alongar ele?
o que é que eu falo sempre para vocês? Quando a gente tiver em regiões importantes, a gente tem que sempre observar, tirar o zoom do gráfico e ver o que é que tem para trás. Aqui tem até escrito, ó, que eu deixo sempre marcado no meu gráfico, ó, suporte. Lá em cima, ó, primeiro topo histórico. Mais em cima deve ter algo aqui escrito, ó, resistência forte. Eu saio escrevendo isso no meu gráfico para deixar ele todo parametrizado para as minhas operações. Como eu sei que aqui tem um ponto forte, né, de defesa, ou seja, um suporte importante, e aqui também está a região de 161 desses alvos todos que eu tracei, eu sei que aqui, se o preço romper essa lateralidade aqui, ele não vai dar muita continuidade, mas, como eu falo sempre, no mínimo ele faz 100% do range que foi rompido. E ele crava exatamente os 100% desse range que foi rompido. E aí o que é que o preço faz? Se nós já sabíamos, vou apagar essas fibras porque para mim não tem mais serventia. Deixei aqui mais só para vocês verem. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ampliar esta lateralidade, esse range, né? Aí o que é que eu faço? Eu estou nos 5 minutos, tá? Eu venho e vejo que aqui vai ser uma região de defesa dos compradores muito grande. E aí começa a entrar força compradora. Começa a entrar força compradora sem fazer nenhum tipo de pullback, só seguindo realmente com os candles. E aí aqui eu joguei para os 15 minutos. Vou até colocar aqui. Os 15 minutos. Até aqui já marcado o range. Joguei para os 15 minutos e marquei esse range aqui, né? Quando eu marquei esse range, eu não operei, tá? Porque, como eu disse a você, só faço no máximo 1 ou 2 operações no dia. E como a operação foi muito boa e rápida hoje, eu também não me atrevi a estar operando mais. Tá bom. Aí, eu marquei essa região e aí o que é que aconteceu? Fiquei esperto aqui nos meus 5 minutos, um rompimento dessa região. E ele veio com esse candle aqui, ó. Ele veio com esse candle aqui. Depois que esse candle rompeu essa região, o que é que acontece? Eu vou por os 15 minutos para saber se existe alguma confluência do meu fechamento de 5 com o meu fechamento de 15. Quando eu vou para o meu fechamento de 5, quando eu vou para o meu fechamento de 15 minutos, eu vejo que não tem nenhuma confluência. O que é que eu vou fazer? Esperar. Esperar até esse candle de 15 fechar. Ou esperar no de 5 ele fazer um reteste da região, que é o que ele não fez. Então, quando ele fecha esse candle de 15 minutos com tanta força, tanta ignorância assim, ele está me desenhando pelo menos que vai fazer o quê? Uma volta em V. E foi exatamente o que ele fez no mercado. Aí o que é que acontece? Quando ele faz essa volta em V, como ele faz esse fechamento, eu poderia tomar uma posição aqui. E qual seria meu alvo? O alvo seria exatamente esse range aqui. Este range aqui, que cravou novamente lá um 61 e os meus 200%, provavelmente que eu não tenho plotado aqui no meu Fibo, ele provavelmente vai estar aqui nesse paviozinho onde deixou, tá? Vamos colocar, né? Tem muita gente que é São Tomé, tem só acredita vendo. 200%. Olha lá, ó, cravou lá ele os 200%. E aí o que é que o preço faz? O preço novamente sente essa região de topo, né? Lateraliza nela. Aí o que é que acontece? Caso o preço fizesse essa lateralização aqui, ele podia estar armando um rompimento, preparando um rompimento dessa região. Aquilo que eu falo para vocês de ele estar fazendo um pullback no tempo para poder fazer o rompimento. Mas aí o que é que ele fez? Ele não conseguiu renovar a máxima, que era essa, né? Mas não só essa. Se eu tirar o zoom do gráfico, olha que região onde o gráfico estava nesse momento. Olha a defesa que tem aqui, olha a defesa que tem aqui, aqui, aqui. Olha a quantidade de pavio que tem aqui.
olha o dia de hoje, olha o dia de hoje. Ah, eu vou achar que esse preço vai passar aqui, eu vou comprar na violação. Ixi, eu sinceramente, eu não sei como é que tem gente ainda que deixa a ordem armada no rompimento de um topo, sabia? Porque é pedir para ser violinado. Aí o cara vem aqui, ó, ele belisca exatamente 50 pontos. Sabe para quê, pessoal? Para buscar liquidez no mercado. Que ele vem aqui, estopa a galera toda para poder depois ganhar essa liquidez e dar continuidade ao processo contrário. Porque quando o preço faz rompimento, ele não faz desse jeito não. Quando ele rompe de verdade. Isso aqui já é um sinal de rompimento falso. Quando o candle fecha desse jeito, é para a gente entrar? Não, a gente tem que aguardar. Mas aí a partir do momento que ele perde essa região aqui, ó, que aqui eu vou e traço novamente o meu range, ó, ele perde essa região, o que é que eu faço? Isso aqui o gráfico está mexendo é porque está andando ainda, tá? Eu vou e marco os meus alvos. E ele já foi lá no 100%, provavelmente vai perder o dia, vai terminar o dia aqui no alvo de 161, né? Ou ele vai ficar brigando aqui nessa lateralidade. Enfim, o alvo desse range aqui seria aqui, primeiramente no 100%. E pessoal, a gente está falando aqui de 494 pontos ainda, até 100%. Se fosse carregar mais, está dando 591 pontos. E mais uma vez a gente fala em relação àquela questão de se esperar no mercado, né? A gente tem que esperar os melhores movimentos, mexer muito no zoom no gráfico, saber de que forma que ele está mexendo, saber que ele abriu aqui nessa LT, que ele vai ter dificuldade para passar. E aí ontem no fechamento de mercado, eu comentei para vocês que caso o preço perdesse esta região aqui, ó, deixa eu apagar. O preço perdesse essa região aqui, que foi a mínima de ontem, ó. Quando você tira o zoom do gráfico, você não vê nada aqui atrás, o que eu chamei de vazio gráfico. O que eu disse, pessoal, se o índice fechar abaixo dessa região, perder essa região amanhã, tem um vazio gráfico aqui, vai ser um trade maravilhoso. E de fato, ó, ele simplesmente nem pullback fez. Caiu, despencou 1.200 pontos. Por que ele despencou 1.200 pontos? Porque aqui no meio não tem ponto de parada. Diferente desse, aqui tem isso, tem essa cabeça de pivô, aqui não tem nada, ó. É uma perna só. Como aqui, ó, essa subida daqui, ó. Subiu de vez porque não tem parada aqui, né? Ó, por que isso aqui caiu de vez? Porque aqui, ó, não tem parada nenhuma. A gente chama isso aqui de vazio gráfico. Quando vocês identificarem isso, pode deixar que o preço ele vai correr, né? E aí, agora ele está trabalhando nessa região e minha expectativa é, enquanto o preço não ganhar essa LT daqui, ele vai continuar nessa tendência de baixa que ele está. E se vocês observarem, eu vou ajustar essa LT agora para esse topo e o índice ele está fazendo o que? Um triângulo descendente, ó, tá vendo? Se eu desenhar aqui, ele está formando isso aqui, ó. Ele está formando esse triângulo. Então, quando ele estourar ou para cima ou para baixo, ele vai ganhar velocidade, viu, pessoal? É ficar esperto. Então, aqui não tem o que fazer, né? Compra no índice só acima dessa minha região azul daqui e venda no índice só abaixo dessa linha de suporte. E no meio do índice, marcar as regiões, esperar o pullback nas regiões e dar andamento ao preço. Seguir com o preço. Se vocês terem ideia, hoje o mercado lá fora estava todo positivo, praticamente o mundo todo positivo. Se você ficar enviesado em operar notícia, operar o mercado fora, você está ferrado, né? Porque aqui, ó, a gente operou o preço. Se o gráfico está mostrando que vai cair, ele vai cair, pessoal. Pode estar dando o que for, chovendo canivete lá fora. Ele vai dar continuidade ao preço.
Ele vai operar isso daqui, essa movimentação. Tá? Então fica atento para não ficar enviesado. E em relação ao dólar, deixa eu pegar aqui. O dólar, eu vou colocar aqui no layout da live, porque é as marcações que a gente tinha feito ontem, tá? O dólar ele abriu com essa força compradora, mas ó, esse retângulozinho aqui, ó, que é esse range, eu tinha marcado ontem no fechamento para vocês. Porque essas regiões do dia anterior, quando eles formam esse range, isso é muito legal de operar, porque quando ou perde ou ganha esse range e você espera o reteste da região, é fantástico para a gente poder fazer grandes operações, tá? E aí, o que é que ocorre? Ele vem, testa essa região aqui, renovar essa região não consegue. Deixa eu colocar aqui um negocinho que vai ficar melhor de vocês enxergarem. Ó, ele tenta ganhar essa região aqui, ou seja, renovar essas máximas, mas não consegue. E aí ele fez, eu fiquei danado na hora, porque eu vi esse movimento e aí não sei o que é que eu estava fazendo e não entrei no trade. Fiquei danado, rapaz. Isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Ele veio e eu tava com esse rangezinho traçado aqui já. E aí eu já tava na minha cabeça, poxa, se esse candle fechar negativo aqui, ele tá tendo uma rejeição muito grande, no mínimo, se ele não consegue renovar a máxima, ele vai renovar as mínimas. Não achei que ia ser, não achei que ia ser essa pancada toda, né? E aí o que é que o preço fez? Meu amigo, desceu 40 pontos. Isso aqui foi o Bradesco que ele bateu, acho que foi 4.400 contratos, uma coisa dessa. E aí o preço despencou 40 pontos, né? E eu tava já clicando na minha ordem, porque caiu muito rápido, fiquei muito pé da vida com isso aqui. E aí o que é que eu fiz? Botei a cabeça no lugar, esperei, saí da frente do computador, porque senão você fica estressado e termina fazendo besteira. Aí vamos lá. O que é que ocorre? Quando o preço faz um negócio desse e um movimento desse e rompe essa região aqui que estava marcada, ó, eu não tenho como entrar depois de um negócio. Você vai botar o stop aonde? Aqui em cima, stop de 40 pontos, não tem lógica, né? E outra coisa, um tradezinho que apareceu e que deve ter salvo muita gente, quem assistiu o fechamento ontem, é que você vê que tem essa linha de tendência aqui, ó, bem marcada no índice, desde o dia 29 de julho. E ela já estava marcada aqui no meu gráfico. E isso aqui fez com que eu imaginasse o que? Poxa, se eu tô no alvo de 100% desse range, ó, o alvo de 100% está aqui. Se eu tô na exaustão do movimento desse range aqui, ó, que foi rompido. Vou até traçar direito aqui. Cravado aqui no 261. Eu sei que essa área aqui é uma área de defesa grande dos compradores, porque eu estou em alvo, estou no topo de um LT, né, que a parte de dentro da LT, e estou na minha região de 261 desse movimento aqui que foi gerado, né? E se eu pegar o espelhamento desse movimento aqui, ó, que foi perdido, eu também estou no 100% dela. Né? Ou seja, é uma região que vai ter defesa. Eu vou observar o que é que os players vão fazer aí. Vou apagar aqui as fibras, tá? Aí, o que é que eu fiz? Eu deixei o preço trabalhar. De fato, eu imaginei que ele ia bater aqui nesse range e ia voltar. Mas ele veio, buscou aqui provavelmente uma retração áurea de fibra. Vamos ver. Ó, buscou a retração de 38, que é de 61.8 para vocês. Ó, buscou a retração, fechou abaixo da região. O que é que o povo vai pensar aqui? Vou vender. Mas, gente, como é que vocês vão fazer uma venda aqui, vocês tendo um LT dessa aqui, praticamente na cara do gol, a 8 pontos? Não tem como vender aqui.
Venda aqui só se o preço fizesse isso, ó. Só se ele viesse para cá, perdesse LT, retestasse L e desse continuidade. Então isso aqui é pegadinha do mercado, é armadilha do mercado para quem não tem seus pontos traçados. Então o que é que ocorre? Quando ele faz isso daqui e começa a voltar esse movimento, o que é que eu fiz? Eu marquei um range aqui, ó. Eu marquei esse range. Marquei este range aqui. E fiquei esperando. Como eu já tinha um insight que o índice ia dar continuidade à queda dele, ou seja, existia uma probabilidade e o dólar já estava fazendo esse movimento. E aí o que é que eu fiz? Opa, peraí, vou traçar primeiro o meu alvo do rompimento desta pernada aqui, né? Aí eu disse, caramba, 161 está muito próximo, mas ele pode vir buscar para retestar esse topo. Aí o que é que eu fiz? Eu vim, quando ele fez o reteste dessa região, com esse candle vermelho, quando armou esse candle aqui, eu tomei minha entrada, né? Fiz uma parcial aqui no 61 e deixei meu alvo final para atingir aqui no topo. Mas mesmo assim, isso aqui deu quase 8 pontos. Eu alonguei mais um pouquinho, eu sei que deu 8 pontos e alguma coisa. E daqui até o topo, deu 17 pontos, né? Então assim, eu fiquei chateado porque eu perdi a operação aqui, mas aí eu esperei, cabeça fria, cabeça de gelo, tranquilo. Fez o que eu esperava que ele fizesse, rompeu a região, retestou, fechou um candle acima, tomei minha posição, fiz meu financeiro, saí feliz da vida, tranquilão, é isso que importa. Não importa, não pelo financeiro, mas sim ter tido cabeça fria, porque perdi essa operação aqui, e ter esperado o movimento certo. E fez o que eu esperaria que ele fizesse. E aí, o que acontece? Ele tenta renovar novamente esse topo anterior, ou seja, renovar esta máxima aqui, com essa pernada, mas ele não consegue. O que é que ele faz? Vem e fecha abaixo dessa região. Quando ele fecha abaixo dessa região, ele está dizendo para mim que ele não está conseguindo renovar essa nova máxima aqui, ó. E aí, quando ele deixa esses sinais aqui, ó, esses sinais aqui, ó, olha a quantidade de pavio. Por que esses pavios apareceram aí? Porque esses pavios provavelmente vai confluir com a retração de aura que vai bater nesse topo aqui, ó. Vamos marcar a FIBO desta pernada aqui, ó. Olha lá, ó. O 61 no topo da máxima do dia e os 50%. Quando ele começa a dar esses sinais e este candle aqui, ó, fecha abaixo, esse candle aqui fecha abaixo, daria para tomar uma posição aqui, para buscar o que? 100% desse range. Vamos ver se ele foi. Deixa eu apagar essa FIBO, não interessa mais. Até ampliar, pessoal. Será que ele foi? Ou seja, não tem mistério esse mercado. É só você aguardar e se posicionar nos lugares corretos. Questão de paciência e leitura vai vir com o tempo. E aí o que é que eu espero para o dólar? O dólar, eu nem vi que ele já estava fazendo esse movimento aqui. Estou vendo agora. O dólar, ele ficou lateral aqui nessa região. Ele, na verdade, ele está tentando ganhar essa lateralidade que eu desenhei para vocês ontem, que eu vou esticar ela, ó. Ela vai servir para mim. Por que ela vai servir? Caso o preço não dê andamento ao rompimento dessa nova máxima aqui, ó, esta nova máxima aqui, o que é que ele vai fazer? Se ele fechar abaixo dessa região aqui, ele vai buscar o que? A primeira nova mínima. Qual é a primeira nova mínima? É essa. Qual a outra nova mínima? É essa. Qual a outra nova mínima? É essa aqui. Então esses são os pontos de parada de venda do dólar, tá? E aí,
olhando aqui, o dólar está fazendo uma figura interessante. Vamos ver o que é que tem para trás aqui. Eu ficaria só de olho nesses topos, que vão ser pontos de paradas importantes, ponto de parada importante, né? Esses topos, isso, esses topos, se caso ele ganhe essa região daqui, ficar esperto nesses pontos de parada. E a outra coisa, vou traçar a projeção do espelhamento dessa região que ele está tentando romper. Já vou deixar traçado para amanhã. Ó, o 61 está coincidindo com esse topo e o 61 está coincidindo com esse topo anterior. Tem uma confluência interessante aqui. Então, ficar esperto. E caso ele perca essa mínima daqui, perder o 52,14, ele vem buscar essa outra mínima aqui, que é outro ponto de parada, 52, e o último é o 51,78. Caso ele perca aqui esse 78, o próximo ponto de parada está lá embaixo, está no 135, tá? No 51,35. Mas, observando aqui por Price Action, ele está fazendo uma figurinha interessante aqui. Não sei se vai dar continuidade amanhã, né? Olhando isso aqui agora, ó, olha o que ele está fazendo. Um couple hand, né? De livro, ó, figurinha interessante. Eu vi isso agora. É de tanto olhar a gráfica, a gente fica achando um monte de coisa. No curso de Marina, a gente conversando, ela dizendo: Augusto, eu tô na praia, vejo os coqueiros lá, eu fico achando que é candle, que tá rompendo topo, tá rompendo isso, aquilo, outro. Eu disse: eu sou do mesmo jeito. Então, amanhã, fica atento nessa movimentação. Ele já está indicando aqui que ele pode dar continuidade a essa alta, mas caso, qual é o padrão de figuras? Caso ele não consiga replicar a figura, o que é que ele faz? Ele faz o processo contrário, né? É igual a questão do Oki e do Okoi, né? Quando ele não dá continuidade, ele replica para o lado contrário, né? Então vamos até fazer aqui um negócio. Pegar este range aqui, onde é que vai dar a confluência dele? Olha, coisa linda. Na mínima do dia de hoje, ó. Então vou deixar essas duas fibras traçadas, tá? Para regiões de alvos para amanhã. Alvos, primeiro ponto 61, segundo alvo 5289, terceiro 5323. E alvos para baixo 5193, 5180 e 5159. Tá? Esses são os alvos do dólar para amanhã. E a minha expectativa é essa. Aí eu vou fazer o que? Vou marcar este range aqui, esse range maior. Enquanto o preço estiver aqui dentro, o que é que Augusto vai fazer? Olhar. Fazer nada, não tem o que fazer aqui, esperar o preço sair, o dólar sair dentro desse range, tá? Eu vou até apagar esse outro para não me atrapalhar. Eu vou ficar esperto esse range daqui, e eu vou fazer outra coisa agora. Eu vou confluir esse range agora lá para cima, para ver se bate alguma coisa com o rompimento dessa região aqui, ó, que ele está tentando romper. Só o 61 que está batendo aqui em cima do outro, né? No 5268. E o 5282 está aqui nesse topo. Então eu vou deixar essas duas fibras traçadas para amanhã. E bons trades, pessoal, amanhã. Espero que tenham gostado mais uma vez. E até a próxima.